Que aqui tenhamos, que tenhamos sempre pouco a pedir e muito a agradecer. Pedimos a tua assistência nesse momento de início do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos também à equipe mentora da COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, que esteja a postos a nos assistir, a nos equilibrar, a nos serenizar, e que as palavras que estudaremos hoje, Instruções dos Espíritos, do capítulo 3, possa clarear ainda mais a nossa mente sobre as questões das existências dos mundos. E para iniciarmos, faremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Iniciemos o nosso estudo desta manhã. Muita paz. Muita paz. Obrigada, Ana. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossas mentes. Vamos lá. Então, como Ana falou, né, nós iniciaremos o nosso estudo do Evangelho, que é feito mensalmente, né, todo último domingo do mês, e é um estudo que ele é feito desde o início, né, do livro, ele é sequenciado, né. Nós estaremos agora dando prosseguimento ao estudo do capítulo 3, né, que é o capítulo que fala há muitas moradas na casa de meu pai. Já Ana já teve dirigindo o estudo no mês passado, 2 meses, acho que consecutivos, e já caminhou, né, por esse trajeto aí até o tópico 8, né, que eu acho que é o tópico que nós iniciaremos hoje, falaremos hoje. Mas é um capítulo que vale ressaltar que é um capítulo que ele fala, né, para nós acerca de um trajeto, né, de um caminho que a gente precisa percorrer, digamos assim, para chegar, né, à vida plena, a uma vida plena, né? A doutrina espírita, ela nos esclarece muito bem, né, por que e como há, né, muitas moradas, né, na casa de meu pai. Porque essas moradas são justamente os vários mundos, né, habitados. Nem todo mundo está no mesmo lugar, a gente percebe isso até numa cidade, né, por assim dizer. Tem gente que está em casa, tem gente que está no trabalho, tem gente que está no hospital, tem gente que está no presídio, né? Não é assim numa cidade? No mundo também é assim, no universo, né? No universo também é assim. Cada um está no local, né? Onde estaremos vai depender da nossa afinidade fluídica, por assim dizer, né? Então, esse capítulo ele vem todo falando sobre isso e a gente pode observar que Jesus fez uma distinção muito interessante, né? Que ele fala da casa, ele fala da morada e ele fala do lugar que ele está preparando. E são coisas distintas, né? Como assim, Francis? A casa, a gente pode, em algum momento de nossa vida, se afastar de Deus, mas a gente continua morando na casa do Pai.
porque a casa do Pai é o universo todo. Então, a gente vai estar em algum lugar, né? Podemos até nos afastar de Deus, mas sair da casa de Deus a gente não vai sair, né? Já a morada é onde estaremos por afinidade, no mundo que estaremos, né? O que, através das nossas conquistas, da nossa evolução moral, a gente vai estar onde a gente tiver afinidade para estar, onde for necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E o lugar que Cristo está preparando, ele usa a palavra topo, né, que origina a palavra topografia. O lugar que ele está preparando será o lugar, como é que eu posso dizer? Um lugar físico, mas também um lugar de sentimento, um lugar de vibrações. Ou seja, ele veio, ele traçou o caminho para a gente seguir, ele deixou um modelo, né, de perfeição, e através desse modelo que a gente vai poder chegar ao lugar que ele está preparando para nós. Então, esse capítulo inteiro ele está trazendo essas questões, né? E aí, a gente vai dando início, né? Como é um estudo, eu não vou monopolizar a fala, só fiz essa breve apresentação, eu achei interessante fazer, mas eu gostaria da participação de todos, tanto nas leituras, quanto na contribuição, no debate, né? Porque isso enriquece nosso estudo. E aí, quem puder, quem se habilita a ler esse primeiro tópico, o tópico 8 de hoje, que é Instruções dos Espíritos, Mundos Superiores e Inferiores, resumo do ensinamento dos Espíritos Superiores. E aí, quem se habilita a fazer essa leitura, eu vou fechar minha câmera, porque o destaque hoje é para o estudo, não é para mim. Vamos lá, Ana, fica à vontade. Então, bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos dando aqui continuidade ao estudo, né, do capítulo 3. Estamos no item 8, mundos inferiores e mundos superiores. Lembrando que é instruções dos espíritos. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele, na escala progressista. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza, sem instintos, não temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Então, aí, né, Ana? nesses dois primeiros tópicos, né, diz que a diferença entre o mundo mais evoluído e o mundo inferior, ela é relativa, né? Então, assim, tomando a Terra, pode ser um mundo logo após, né? Acima um pouco da Terra, ele é um mundo mais evoluído. Às vezes, ele não é ainda um mundo lá na frente feliz, mas é um mundo mais evoluído, né? E o mundo um pouquinho mais atrasado já se entende como um mundo inferior. Então, por isso fala que é uma relação, assim, que não é absoluta, né? Ela é relativa.
e coloca como é o sentimento, como é esse ser humano, que apesar de ter forma humana, ele, no mundo mais inferior, ele ainda não tem, né, essa noção da, do sentimento, da delicadeza, ainda é muito rudimentar. E é no crescimento, né, que ele vai evoluir para um mundo melhor e vai tendo essa noção, vai desenvolvendo a noção dos sentimentos, da delicadeza, né? Para sair desse estado que se encontra. Acho que nós todos já, já estivemos nesse estado, estamos caminhando, né? Não para um caminho cada vez melhor, mas ainda estamos aqui, no mundo de provas e expiações, às vezes em bairros, em cidades, em que ainda vivenciamos, né, muitas mazelas dessa sociedade, porque é aqui que, nesse momento, merecemos estar. É isso, muita paz. Perfeito, Ana, perfeito. É exatamente isso, também dessa forma que eu compreendo. E você, no estudo do mês passado, eu acho, ou foi no anterior, em janeiro, que você falou lá atrás, no tópico 4 desse capítulo, justamente sobre essa diferenciação desses mundos, né? Que numa escala a gente teria o quê? O mundo, no tópico 4 está falando, né? Mundos inferiores, mundos de prova e expiação, que é no qual a Terra se enquadra, né? Mundos de regeneração, né? Depois mundos felizes e depois os mundos celestes. Então, a escala é essa. Então, é como a Ana falou, uma escala evolutiva, né? Como se fosse uma escada, em cada um mundo é um degrau, né? Onde vão estar as criaturas afinadas com aquele orbe para estar ali, né? E aí, nessa imagem aí, tá mostrando, né? Tomando a Terra como um ponto de comparação, a gente diria que a Terra é um mundo intermediário entre o mundo inferior e entre o mundo superior. Ela está ali no meio. Pode falar, Ivan. É... Ui, peraí. Melhorou agora? Acho que sim, né? Melhorou. Pronto. Gente, eu achei interessantíssima essa parte que Ana leu, porque, inclusive, eu penso, né, na minha ignorância, que a gente precisa ter uma solidez, né, uma base bastante forte de conhecimento da doutrina espírita, porque tem um trecho aí que é bastante usado pelas pessoas que não seguem a doutrina espírita para criticar, que é quando ele fala da questão da beleza, porque a gente entender que essa beleza é algo extremamente relativo, e quando a gente fala de beleza, a gente tem que lembrar do ponto de vista interior, mas também do ponto de vista exterior, e atentar também que nós, seres humanos, não somos a única representação de beleza que há. Né? Então, seria bastante egoísta de nossa parte acreditar que, por sermos, vamos dizer assim, os seres, entre aspas, mais evoluídos na escala, né? E nós seríamos os mais bonitinhos, os mais belos, com aquela ideia de beleza, né? porque beleza é uma coisa relativa também, né? Aí só porque os nossos irmãos de outro planeta têm anteninhas e têm 5, 10, 20, 200 olhinhos, como os filmes hollywoodianos representam para nós, será que não são belos no olhar divino? Será que a beleza interior deles não faz com que eles sejam muito mais belos perante a Deus do que nós? Então a gente tem umas ideias tão toscas, né? Eu estou falando isso porque aí as pessoas podem utilizar isso como algo para combater, como aquela vez que a gente discutiu a questão de Allan Kardec ser racista. A gente não tem que estar se prendendo a esses detalhes, mas eu acredito que a gente precisa ter base, sim, para
quando formos, como é que diz assim, quando alguém vier até nós rebater isso, a gente ter argumentos na própria doutrina, na própria palavra, no próprio estudo, para dizer que a beleza maior é a beleza interior, é o nosso comportamento, é o cuidado com o meio ambiente, né? E quem determina isso não somos nós, a gente está falando da beleza comparada com nós mesmos. E até nisso a gente acaba sendo preconceituoso, né? Porque a gente fala mal, ouve historicamente se falar mal do negro, porque tem o nariz achatado. Desde quando o nariz achatado é mais feio do que o nariz afilado? Ah, porque os olhos verdes, porque o cabelo liso. Não, por que o cabelo crespo também não é bonito? Por que a gente não se valoriza enquanto figura humana? O gordinho, o magrinho, o baixinho, o altinho, sabe? Então, isso é respeito, mas, sobretudo, é sinal de evolução. E, na minha opinião, prova o quanto nós ainda temos que evoluir. Eu queria só falar isso, porque na hora que eu não estava lendo, eu estava aqui me acabando de rir, imaginando essa coisa da gente se achar o último pacote do biscoito, e o biscoito ainda tem, e o pacote ainda tem tanto biscoito que a gente não faz nem ideia da marca para se alimentar, porque nós nem temos condição ainda de se alimentar desse biscoito, gente, porque nós ainda estamos num planetinha tão chulezinho, tão ralezinho, perto de outros seres que estão na criação divina, muito mais evoluídos, e que nem se alimentam mais, né? A gente ainda precisa se alimentar. Eles se alimentam de outras coisas, e deixou quieto, viu? Porque senão a gente vai se deprimir aqui. Era só isso que eu queria falar, Francis. Ô, meu irmão, eu estou rindo aqui porque a afinidade, como é que diz? A sintonia da gente é tão grande. Eu separei justamente, peraí, viu, Jane, que eu te autorizo aqui para você falar. Abro o precedente para você falar. Eu estava vendo a questão 5.5 do Livro dos Espíritos. É muito bom a gente ler o Evangelho, né, gente, e fazer as associações com a codificação, né? Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou, indagou justamente isso aos espíritos, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olhe só a resposta que eles deram, né? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como o supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição, que casa perfeitamente com o que Ivone falou. Nós não sabemos de nada. Deixa a gente quieto, né, Ivone? E a gente não sabe de nada, 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 né? Só sei que nada sei, como disse Sócrates, né? Fale, Jane. Abre o microfone. Deve estar fechado o microfone de Janete. Não, bom dia. Eu estava aqui Bom dia, pensando, amiga. assim fica difícil, né? A gente pensa uma coisa, o povo sai falando tudo na frente, mas eu vou concluir só com um pedacinho. É interessante, eu tinha pensado exatamente nisso. Não preciso, eu nem preciso ir tão longe. Quando a gente está com sentimentos raivosos, impuros, olha como a gente se transforma, como fica feio, né? O rosto retorcido, a raiva, né? Os maus sentimentos, as maledicências, os julgamentos, já transforma o nosso rosto, né? É tanto, não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente está em paz, está tranquilo, muitas vezes você está com a roupinha velha de dentro de casa, faz assim, fulano, como você está bonito hoje, como você está bonita, né? Porque o seu mundo interior, o seu mundo superior, no sentido da calma, da tranquilidade, da leveza, da aceitação das provas da vida, o tornam mais bonito. Muita paz aí. Muita paz, minha irmã. Perfeito, perfeito. Sigamos, né, com a leitura. Quem vai ler, quem vai dar continuidade aí? Parou onde? Parou onde aqui? É apenas a força bruta é a lei. Parou aí nessa frase. Aí ainda é o tópico 8, né? O tópico 8, Iníciozinho do tópico 8. Aí. Você vai continuar em sem indústrias.
Olha, gente, vai continuando outra pessoa aí, que eu acho que é os outros que não está funcionando, que eu entro no Pronto, 9, viu? Para não perder tempo. pronto, deixa eu ler aqui, porque é no meio do parágrafo, é no meio do segundo parágrafo, e aí eu estou pelo É, Evangelho também. Acho que, como o Janete está falando, às vezes fica mais fácil da gente acompanhar, verdade. Então, até lembrando, né, Francis, Ana, vocês que já coordenaram aí, quem quiser acompanhar pelo Evangelho também, capítulo 3, Instruções dos Espíritos, Mundos Inferiores e Mundos Superiores, a gente está lendo o tópico 8 agora. O segundo parágrafozinho, lá no meio, quando diz assim, sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas no fundo das trevas da inteligência. Jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. O texto está com uma formatação diferente, viu, gente? Mas é por causa do Evangelho. Aí aqui tem uma nota explicativa, né? No final do livro. Posso dar seguimento? Porque ainda tem um trechinho antes do 9. Pode, Vou para lá. concluir. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Olha que massa isso, né? Porque casa com o que a gente estava falando. A gente se prende tanto ao presente, mas que bom, como a Janete falou, como a Ana falou, como vocês falaram, que a gente já está tendo essa capacidade de perceber que, por exemplo, numa mudança de comportamento, num sinal de leveza espiritual, a gente consegue ficar mais bonito. Então, quando a gente se percebe evoluído espiritualmente, mesmo que seja em flashes momentâneos, porque a gente ainda tem muito a evoluir, como aqui no próprio texto está dizendo, a gente se percebe melhorzinho, mais bonitinho, né? Mesmo que a gente se ache feinho, a gente ainda assim, para Deus, que é o mais importante que está nesse trecho, somos todos lindos. A planta, o cachorrinho, né? o jacarezinho, a jiboiazinha, a sucurizinha, que muitos de nós morrem de medo, né? Por motivos óbvios, né? Aquela aranha peludona, assustadora, para Deus ela é belíssima, porque todos os seres têm uma razão de existir, não é? O escorpião, que se a gente não fizer nada com ele, ele não vai fazer com a gente, mas se a gente invadir o território dele, ele vai lá e vai, creu, nos beliscar, e a gente vai sentir muito óbvio. Todos esses seres, e até nós mesmos, carequinhas, zoiudinhos, né? Dentucinhos, né? Gordinhos, magrinhos, né? Manco de uma perna, trouxa de um braço, todos nós somos lindos para Deus, porque nada que nos apresente materialmente vale mais do que o que nós representamos espiritualmente. Excelente. Excelentes colocações. Se, Aldair, você, se vocês me permitirem que eu pedir... deixe ela. Deixa ela falar. você fala e depois Não, ela Janete, pode falar. É. Fale, Jean. Acho que a conexão dela caiu. Então fala, Aldair, até ela retornar. Lendo o capítulo, eu fiquei pensando, porque normalmente a gente pensa muito no nosso presente. E a gente pensando assim, na evolução da humanidade. Essa semana estávamos assistindo uma série de Vikings, e a gente fica olhando quanto
a humanidade era primitiva numa série dessa. E aí a gente fica sempre pensando que nós somos um planeta de provas e expiações a caminho da regeneração. E às vezes a gente diz assim, mas a gente já está indo para a regeneração, que ainda tem tantos sentimentos ruins na humanidade e tal e tal. Mas aí quando você para você estudar ou relembrar como era a humanidade e como ela está hoje, nós demos um salto assim gigantesco, porque as pessoas eram bárbaros mesmo, tudo era baseado em instintos selvagens, e onde ele fala aí no capítulo, onde as pessoas lutavam pela nutrição. Então, no início começa sendo uma luta só pela nutrição, depois pelo poder, né? Porque o homem quer sempre o poder. E nessa luta desenfreada pelo poder ao longo da história, foram coisas assim muito bárbaras. Até a instituição do próprio cristianismo, do período do paganismo, foi muito bárbara. Então, a evolução que nós tivemos dentro de um planeta que é considerado relativamente inferior em relação a outros, foi assim imensa. Então, eu só queria destacar isso que me fez refletir, que existe também a nossa superioridade e inferioridade dentro do nosso próprio planeta e em relação a outros planetas, da relatividade que eles estavam falando. Então, que continuemos evoluindo enquanto humanidade, que aí às vezes a gente para e se pergunta, vendo essa guerra na Ucrânia, se realmente a gente evoluiu. Mas existe uma evolução, porque mesmo dentro da guerra, existem regras morais, digamos assim, que as pessoas que estão em guerra têm que cumprir. Uma coisa muito louca que eu fico assim, observando, e eles dizendo, eles desrespeitaram os tratados de guerra. Então, mesmo a guerra, ela foi educada por uma humanidade que se diz mais evoluída. Então, a guerra é terrível? É. Mas mesmo dentro da guerra, existiu um patamar de evolução. É isso aí. Você estava comentando, no início do seu comentário, eu também estava me lembrando da guerra da Ucrânia, né, que ainda hoje a disputa pelo alimento e pelo poder, né, continua. E aí a gente se pergunta, né, até quando evoluímos? Evoluímos, né, mas ainda falta muita estrada para percorrer, muito chão para percorrer. Janete já voltou, vai falar? Não, eu estive sempre aqui, é porque meu celular é muito sensível. Hum, Uma viradinha de dedo aqui, ele se desconectou. entendi. Gente, hoje está perfeito a sintonia, né? Que bom essa coisa da gente pensar, o outro vai falando, vai falando. É rapidinho. Gente, por incrível que pareça, o que disse aqui no livro, que se fala da beleza, ainda existem muitos irmãos que, desde os primórdios, se recusaram a aceitar a palavra do Cristo. É porque eu não sei dizer o nome do livro, eu sou péssima. Se recusaram a aceitar os ensinamentos do Cristo, que continuam no corpo humano, mas com o rosto animalesco. E eu estive lendo que, pronto, evolução em dois, não lembro. Aí, Bezerra de Menezes estava indo com dois estagiários no mundo espiritual para visitar um navio que provavelmente não estará, esse pessoal não estará, eu estou dizendo provavelmente para não julgar, não está conosco neste processo de caminhada. E aí, quando chegou num determinado ponto, o doutor Bezerra disse: vocês só podem ir até aqui, porque a vibração é tão forte, é tão negativa, que pode atingir, imagine, um corpo etéreo. Ele pediu para eles pararem e ele continuou, que já tem um navio ancorado no plano espiritual, com irmãos que se recusaram a crescer, a se melhorar, e não ficarão, não estão mais aqui entre nós. Imagine, com a forma tão animalesca da raiva, do ódio, da mágoa, que não se reformaram, que eles não emitem mais o som da fala, e sim grunhidos, né?
E doutor Bezerra faz esse trabalho de ir até o navio, eu estou aqui toda arrepiada. Ele vai até o navio, gente, abençoar, amenizar a dor desses irmãos antes da partida. Era isso que eu queria completar. Pode começar o 9? Eu só queria completar o que você está dizendo, assim, contribuir, né, com o que você está dizendo. Me fez lembrar, gente, essa questão da mudança, né? A mudança, porque, quando é que muda, né? A fisionomia, quando é que muda o externo? Quando o interno muda primeiro, né? A gente Sim, precisa mudar por dentro, a mudança é de dentro para fora, e não o sim, contrário, né? Eu lógico. me lembrei do sofrimento que André Luiz passou quando desencarnou, e do o tempo Sim, que ele ficou, né, sofrendo ali nas regiões, né, umbralinas, não sei, em sofrimento, por conta do estado mental dele. Quando sim. ele virou o botão, que mudou a sintonia dele, né, sintonizou com Deus, orou, pediu socorro, o socorro chegou e as coisas mudaram, mas ele precisou mudar a sintonia dele, ele precisou mudar, então a mudança foi de dentro para fora, né? E em todo esse processo, né, de mundos, né, de habitação, habitar os mundos, tudo depende da gente, né, da nossa mudança, da nossa sintonia, de melhorar quem somos, né, para poder dar esse lugar que Cristo falou lá atrás que estava preparando para nós. Então, Pode. no evangelho coletivo, é que uma conversa puxa a outra, gente. Como vocês já disseram, que o que importa é a gente entender, aprender e aprender, e não a quantidade que vamos ler, mas é só um minutinho. No Evangelho Coletivo de ontem de Maré, a gente falou exatamente isso, que está mais do que na hora de cada um de nós buscar aquecer o coração, não é? Nos trabalharmos intimamente para que tenhamos uma vida, vamos dizer assim, mais fluida, mais tranquila, porque as provas são muito grandes e a gente sair desse patamar de tentar agradar, que a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas contanto que tenhamos a nossa consciência que estamos fazendo o nosso melhor. Pode continuar o 9. Pode, minha irmã. Aí na hora você diz quando parar, viu? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes dos que as da Terra. A forma do corpo sempre é, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que aqui a grosseria dos órgãos sufoca. A especial leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. O corpo, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, à maneira das representações de anjos, ou como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, conforme seu gosto, os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos, tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em lugar de rostos apagados, assolados pelos sofrimentos e pelas paixões. A inteligência e a vida
irradiam esse brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bem evoluídos, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. A morte nada tem de horrores de decomposição. Longe de ser uma causa de pavor, é considerado uma transformação feliz, porque nesses mundos não há dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a põe num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Menina, lendo esse pedacinho aqui, eu acho que eu estou assim animada para me tornar uma pessoa melhor, viu? Porque é joia aqui esse negócio, né? De flutuar, de não sentir dor, né? De ser Que diáfano, maravilha, hein, Janete? de não se importar com a morte. É interessante que a morte perpetua, obviamente, que para a gente chegar a um mundo mais superior, mais diáfano, a gente tem que deixar para trás aquele que sustentou, não é mais o corpo, mas que sustentou o espírito naquela fase. É isso que eu tenho a dizer. É isso, são os diferentes estados da alma na erraticidade, né? A gente, como eu disse, né, melhorando-se a cada dia mais e mais. Como eu nem acompanhei o chat. Quem Marini quer falar, eu não sei se Ivandro quer falar depois de Marini, eu acho. Mas fale, Marini. Bom dia, gente. Maré Bom estava com a boca dia. sem poder falar. Esse trecho que Janete estava lendo agora é o trecho que me fundamenta quando ocorre desencarnes assim, e quando a gente também tem aqueles sonhos com a parentela, com irmãos ou com amigos, ou quando a gente participa em desdobramentos de estudo, visita escolas. Quem tem esses sonhos? Quem não tem? A gente que está na doutrina e que estuda aqui, acolá, lê tantas coisas, a gente participa. E quando eu tenho esses sonhos, e eu, principalmente com pessoas queridas, e a gente visita em lugares lindos, maravilhosos, para mim é isso aí. E quando eu converso assim com alguém que quer uma explicação, um consolo. A primeira coisa que eu falo, minha irmã, só em não ter mais essa dor, o corpo dela não vai sentir mais dor. Eu quero contar a vocês uma experiência incrível no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário foi foi na véspera, quando eu cheguei, antes de viajar, foi logo na véspera, assim que eu cheguei. Eu fui na praia tomar um banho de mar. E Dilton ficou aqui. Ela acabou não chegando, eu estava aguardando ele lá, acabou não chegando. E tinha 3 crianças, uma de 4, uma de 5, outra de 6. Quando eu fui chegando, ela fez: "Ô, titia, vem aqui, titia, vem cá, titia. É verdade, não é verdade? Diz aí para ela, não é verdade que a gente enche o olho de areia se a gente mergulhar de olhos abertos?" Aí eu cheguei e expliquei, né? E depois fiz aí: "Fique aqui com a gente", nunca nem vi, viu? Aí mergulhei, fui lá, falei para elas não virem e tal, e os pais estavam na beira da praia. Quando eu retornei, a conversa migrou para o que estava programado para mim, para eu encontrar essas crianças, porque foi assim incrível. Uma das menininhas, a de 6 anos mais velha, foi logo disfarçando, para não dizer o nome, que a pequenininha foi logo entregando, que os pais ensinaram a não dar o nome, né? Não, aí, só que eu percebi, aí depois elas desfizeram. Mas no andar da conversa, quando ela sentiu confiança em mim, as outras continuaram brincando, só que ela estava muito quieta. Aí ela chegou, se confessou para mim: "Ô, titia, minha avó morreu. Eu fiz: "E quanto tempo tem?" Ela tem uns 15 anos.
uns 15 anos, mas a conversa dela me mostrava que era 15 dias, mas eu estava tentando ainda mensurar o que era exatamente. Rapaz, essa menina conversou comigo, aí foi explicando a dor dela, a falta dessa avó, o que essa avó fazia, e depois eu perguntei, e você acha que ela está onde? E ela está ali no céu. E como é esse céu? Sabe o que, é que essa menina me disse? Olha, não é ali aquela nuvem, não. Abre um negócio e fica entre a Terra e lá nos outros planetas dos. Como é que ela falou? Dos alienígenas. Ainda falou o nome assim todo complicado para falar alienígenas. Alienígenas que ela falou. E fica entre lá e cá. E abre ali naquela nuvem um clarão grandão, uma luz bem grande. Menina, quando a menina começou a explicar com detalhes, e era toda explicadinha, 6 anos, né? Desses detalhes. Aí depois eu fui conversando para sondar a religião que a avó dela teve a igreja, que a igreja era de evangélico. Aí eu fui sondando. E ela me explicando toda essa parte aí. E aí o consolo para eu falar para ela foi o que Janete leu, exatamente isso. Porque ela me disse que ela estava com muita dor quando ela morreu, o coração dela doeu e parou. Eu fiz agora, ela não sente mais dor, o coração dela não está doendo. Mas eu senti a presença daquela avó tão viva que eu cheguei aqui emocionada e feliz da vida de conversar com aquela criança e fui dormir feliz de poder falar do que eu conhecia, e ela falou com propriedade, um espírito no corpo, né? Um espírito já evoluído, que ela falava, a vivência dela em casa não é sobre outros mundos, ela acredita em outros mundos, ela acredita que existem outros seres, ela explicava na linguagem dela sobre o Sol, sobre os outros planetas. Aí eu desenhei o sistema solar para ela, e ela dizer que os espíritos ficam na erraticidade, ela queria dizer isso, gente. Aí eu parabenizei ela, que ela estava corretíssima, tá? Mas o meu papel ali era consolar sobre a vozinha dela, que o que gostaria de para ela, que desejava para ela. E fui trabalhando exatamente isso que a Janete está lendo, né? Sobre a evolução dela, que ela foi melhorar, que ela está mais feliz. E de lá. E vem cá, e como é que ela te vê? Ela fica de lá e ela vê a gente. Ela vê tudo o que a gente faz. Ela falava, abria assim um janelão. Como ela tinha a linguagem dela, ela traduzia para mim exatamente o que está se falando, que a doutrina, a filosofia espírita nos ensina. Então, não existe coisa melhor do que a gente também colocar em prática essa parte linda, mais uma da parte bonita da doutrina do Livro dos Espíritos, da Gênesis, do Evangelho, né? Que é essa consolação. E a gente fica aguardando também esse mundo maravilhoso, que aqui é prova e expiação, a gente não se consola, eu conversando com as pessoas durante esse processo todo, né? Porque esse mundo assim e tal, e para compreender que é de expiação e prova, mas que depende da gente também mudar a nossa sintonia. É nossa sintonia que vai fazer a diferença, né? Cada um pode ser vítima como for. Há aqueles que, ainda deixa eu comentei aqui com a pessoa, que fazem questão de ser vítima e coitadinho. E há aqueles que sabem que estão aqui para assumir os compromissos, os erros, tudo, e para a gente ajeitar, e consertando, e melhorando, e melhorando. Tomar essa consciência é o mais importante, né? Tomar essa consciência com equilíbrio é o mais importante. E essa menininha, no final das contas, eu descobri que depois, que ela é de Candeias, e que ela pequenininha antes da pandemia, a mãe dela anda na casa de minha irmã de Candeias, tá? Fica lá no sítio, brinca com meus sobrinhos. Aí, quando ela descobriu a felicidade, porque ela vai me revelar. Pense que o mundo é pequeno, né? Então, no final das contas, eu fui direcionada só para eles ali, eram conhecidos da minha família, né? Que foi levar presente quando a menor que me chamou nasceu, titia, aquela coisa, parecendo até que me conhecia. No final, ela participa, ela sabe, a sintonia, estamos todos interligados, né? Muita paz para vocês. Muita paz, minha irmã, muita paz. E que relato lindo, né? E a gente vai ficar com a lição de casa aí para o próximo mês, né? Para já, e quem for fazer, a gente está aqui a partir do tópico 10, né? Vai dar prosseguimento, né? A esse estudo, que hoje a sintonia é perfeita de todo mundo, a colaboração. Gente, estudo é isso, é colaboração, participação de todos. A gente não tem como. Já, meu amor, já acabou. Como disse a Emmanuel, a gente tem que ter disciplina, 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 né? Já são 10h03, né? A gente tem que finalizar às 10, mas a gente pode concluir aqui o raciocínio.
por conta que a gente entrou também um pouquinho atrasado, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é verdade. A gente, a gente precisa se humildar mais, sabe, Maré, todo mundo que está a me escutar. Nós, como o Evandro disse lá no início, a gente não sabe nada. É como Sócrates já dizia, só sei que nada sei. A gente, né? A gente pode analisar dentro das coisas que já são mensuráveis, que a gente sabe que existem cerca de 200, acho que é 200 mil galáxias, e 200 bilhões, né, de galáxias, 200 mil não, 200 bilhões, aproximadamente isso. E dentro de cada galáxia dessa existe em torno de 100 bilhões de sóis. Isso a gente já sabe, né, a ciência já nos diz. Mas a gente está aí colocando o nosso olhar só no físico, né? No que é, de certa forma, mensurável. Mas imagine se a gente ampliar esse olhar, para a gente olhar quantas dimensões espirituais podem ter em cada orbe desse. A gente não sabe de nada, o que a gente sabe é ainda muito pouco, né? E a gente julga, né, seres mais inteligentes, os mais tudo. E não somos, a gente está na caminhada, né? Ver que isso faz com que, assim, o conceito de humanidade se amplie imensamente, né? A humanidade deixa de ser terrena apenas e ela passa a ser uma humanidade universal, né? Formada por todas as criaturas que estão espalhadas, né? Todas as criaturas de Deus que estão espalhadas pelo universo, né? Por essas moradas aí que a gente nem consegue ainda abranger. Então, que a gente possa seguir, né? Se melhorando a cada dia, né? Buscando afinar nosso instrumento, né? De dentro para fora, né? E a Leila Pereira dizia que era de dentro para fora e de fora para dentro, né? Mas a gente precisa afinar esse instrumento, né? Para que a gente possa estar tendo o privilégio de estar um dia na morada que Cristo preparou e para nós estarmos. Então, é isso que eu quero deixar assim como mensagem final. Se ninguém tiver mais nada a dizer, né, a gente passa para a prece de encerramento para concluir nosso estudo de hoje. E assim agradecendo imensamente a presença de todos vocês. Se alguém tiver algo ainda a concluir, está aberta aí a oportunidade. Só agradecer, Francis. Só Amém. agradecer, né, essa manhã memorável que com certeza vai tornar a nossa semana melhor de reflexão. E lembrar a todos, para quem estiver disposto, disponível, participar da Semana Espírita da Cecim, né, que começa hoje. Muita Sim, paz. sim, verdade. Bem lembrado, gente. Bem lembrado. Começa hoje. Eu vou colocar no grupo o link lá da Cecim, nossa casa irmã aí de Madre de Deus, para que possamos, né, também prestigiar nossos irmãos. Bem, acho que ninguém tem mais nada a dizer. Eu quero. Quem se habilita a fazer a nossa prece final? Pronto. Pronto, já. Pode fazer. Nossos agradecimentos ao Pai Maior por esta manhã memorável de ensinamentos e de reflexão, que nós somos todos irmãos, não importa o grau de instrução intelectual, mas o que podemos fazer com esses conhecimentos? Não só colocar em prática,
mas amenizar as dores de quem está ao nosso redor, olhar o mundo com outros olhos e não pensar que seremos salvos pela religião, mas pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelo amor que devemos disseminar, seja onde for e com quem for. Que tenhamos uma semana de paz, de saúde, de tranquilidade. E aproveitar esse presente de hoje, deste Evangelho, para refletir. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz. Muita paz, muita luz. Vou interromper a gravação e aí a gente se despede posteriormente.